Olá, vamos então ao nosso 10º resumo, onde trataremos dos crimes de trânsito. Começando então, o que seria o crime de trânsito? Crimes cometidos na direção de veículos automotores. Um outro detalhamento importante de citar aqui é o seguinte, que para ser crime de trânsito, o condutor ele tem a culpabilidade, ele não teve a intenção, ou seja, não teve o dolo, ok? O crime de trânsito ele é caracterizado pela culpa, não pela intenção de realizar aquele crime. É importante citar essa questão. Vamos lá. Os crimes de trânsito estão previstos no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, dos artigos 302 a 312. Eles são tipificados nesses artigos do Código de Trânsito. Vamos passar aqui rapidamente sobre cada um dos crimes. Primeiramente, vamos aqui ao homicídio culposo. É o crime, vamos assim, mais grave à frente do veículo, né? A lesão corporal culposa, ok? Então é importante citar isso. A culpabilidade, não o dolo, ou seja, a intenção de realizar aquele ato. Conduzir alcoolizado, acima de 6 decigramas de álcool, né, por litro de sangue, já é caracterizado crime de trânsito. A competição, disputa ou corrida, quando executada, vamos dizer assim, sem autorização da autoridade de trânsito e na via pública. A violação da suspensão ou proibição, quando você estiver suspenso ou proibido, você tornar aí a conduzir um veículo e for flagrado, né, nessa situação. Quando você não socorre ou presta socorro à vítima de acidente de trânsito, quando você conduz sem habilitação, quando você entrega o veículo a outra pessoa também não habilitada, com a velocidade incompatível. Obviamente aqui tem detalhes, né? Se você tiver interesse, é só você entrar na internet, procurar pelo Código de Trânsito e dar uma olhada nesses artigos, né? Como eu citei, de 302 a 312. Então, a velocidade incompatível, principalmente quando há aglomerações humanas, quando você fugir do local do acidente e quando você alterar a cena do acidente para tentar, vamos dizer assim, se esquivar da sua responsabilidade. Então, esses são os artigos, os crimes tipificados dentro do Código de Trânsito. Existe um outro crime que ele não está tipificado no Código, mas ele também é considerado crime de trânsito, que é divulgar o lugar da blitz, ok? É muito comum isso acontecer. Só que se em algum momento você for flagrado e se for comprovada essa situação, você está incorrendo em um crime de trânsito. Vamos lá. O crime de trânsito ele tem alguns desdobramentos. Quais seriam esses desdobramentos? Você será proibido, né, caso você não tenha habilitação e você for condenado por crime, você será proibido de obter a sua habilitação por um período. E caso você seja habilitado, você será suspenso por esse período. Qual que é esse prazo? Vai de 2 a 5 meses, né? Desculpem, de 2 meses a 5 anos, e não se inicia enquanto você estiver cumprindo a pena do crime, ou seja, se você estiver recluso, se você estiver cumprindo a pena, a suspensão ou a proibição se inicia após o cumprimento dessa pena. É importante citar essa questão. Após tramitado ou julgado, né, com medida cautelar. Então o juiz ele pode aplicar a pena como medida cautelar. É importante que a gente entenda que o juiz ele tem autonomia para isso. Então após tramitado e julgado ou ainda como medida cautelar. O crime, ou melhor, a penalidade, né, de proibição e de suspensão, ela vai ser aplicada após a tramitação e o julgamento, ou então como medida cautelar, ou seja, antes do julgamento, para que alguma situação se resolva aí e o juiz tenha essa autonomia durante o processo. Se o réu for reincidente na prática de crime, então automaticamente o juiz já aplica essas medidas, né, de proibição de obter a CNH, a habilitação, ou então ainda a suspensão caso você já seja habilitado. Vamos agora falar um pouquinho dos agravantes
quando você comete um crime de trânsito, existem situações que você agrava a sua situação. Vamos então a esse detalhamento. Vamos lá. Então, como eu havia citado, as medidas, ou melhor, as situações agravantes para a pena, né, que agravarão a situação do crime, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano ao patrimônio de terceiros. Ok? Então essa é uma situação. Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas, é outra situação. Sem possuir permissão para dirigir, que é a PPD, né, que é aquela primeira habilitação, sem possuir a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, ou sem possuir a CNH, também é uma situação que agrava a sua pena. Continuando, com permissão para dirigir ou CNH de categoria diferente da exigida para o veículo, por exemplo, você tem categoria B, que é para veículo de 4 rodas, e vai conduzir uma moto. Ou, ao contrário, você tem a categoria A e vai conduzir um veículo de 4 rodas. Ou ainda você só tem a categoria B e pega um veículo, por exemplo, de carga, que exigiria categoria C para frente. E assim por diante. Quando a sua profissão, quando você for um profissional, ou seja, você é remunerado para aquele trabalho, né, ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Então, se você for um profissional de transporte coletivo ou de carga, você terá um agravamento da situação. Utilizando veículo com equipamento adulterado ou que afetem a velocidade do veículo. Então, veículo turbinado, envenenado, né, para poder aí aumentar aí a potência do mesmo, né, ou coisa similar. E o principal, que infelizmente é muito comum acontecer, sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Então, pessoal, a faixa de trânsito é um local de segurança para o pedestre. Então, se você cometer um crime sobre a faixa, atropelar um pedestre, causar lesões, matar aquele pedestre, a sua situação será agravada, certo? E não esqueçam que aquele local é considerado um local que tem aglomerações de pessoas, então a situação vai se agravar ainda mais, ok? Tomem cuidado quanto a isso. Então essas são as circunstâncias agravantes, ok? Vamos lá para o nosso próximo assunto. Continuando então, vamos falar da multa reparatória. O que seria essa multa reparatória? Vamos ver aqui nos nossos slides. Vamos lá. Multa reparatória. Então, o que seria a multa reparatória? Consiste no pagamento, mediante depósito judicial, a favor da vítima ou de seus sucessores, de quantia calculada, né, pelo perito, no caso, a mando do juiz, com base no disposto do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime, ok? Então é um valor pago aí por quem cometeu o crime, a vítima. Esse valor é depositado em juízo, ok? Vamos então agora dar sequência detalhando alguns crimes. Vamos lá então. Vamos então ao detalhamento do primeiro crime, que é a lesão corporal culposa. Na lesão corporal culposa, você será punido, né, poderá ser punido de duas formas, de uma maneira mais branda ou de uma maneira mais grave. A maneira mais branda, essa aqui em azul mais escuro, que o juiz aplicará a você a pena restritiva de direito. Numa situação mais grave, você terá aí a penalidade em cima de privação de liberdade, ou seja, você será detido ou recluso a uma cadeia, uma penitenciária. Qual que é a diferença da detenção para a reclusão? Na detenção, a sua pena ela pode começar em regime aberto ou semiaberto. Na reclusão, já não. A reclusão, a princípio, ela vai iniciar em regime fechado, ok? E o que seria a restritiva de direito?
o juiz aplicará penas menores, como por exemplo, você estará sendo submetido a ser obrigado a participar de uma ação de auxílio, por exemplo, no resgate de acidentados, ou auxiliar alguma ação social. Essas penas são previstas no Código de Trânsito Brasileiro e você poderá estar lá avaliando cada uma delas. Porém, são penas menores, que você não terá a sua liberdade cerceada dentro aí do que for previsto pelo juiz. Começando aqui então, o que poderá gerar aí a sua privação de liberdade? Se você cometeu uma lesão grave, ocasionada por motivo de corrida, disputa, competição ou demonstração de perícia, em via pública e não autorizada, reclusão de 3 a 6 anos. Ou ainda aqui, sobre a influência de álcool, a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, gerará para você como pena a reclusão de 2 a 5 anos. Ocasionada por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora, ou seja, se a via for de 100 e você estiver andando a 151 km por hora, por exemplo, você estará sendo enquadrado nesse item aqui. Nesse caso, o juiz poderia aplicar a detenção de 6 meses a 2 anos, ok? E as situações que gerarão aí para você a pena de restrição de direitos? São os demais casos que você comete, no caso aí de lesão corporal, e qual será a sua penalidade? Detenção de 6 meses a 2 anos. Ok? Então essas são o quadro geral aí da lesão corporal culposa. Importante citar que todas essas penalidades poderão ser agravadas e aumentada de 1/3 à metade, caso você cometa uma dessas situações aqui embaixo, que são os agravantes. Ou seja, se for cometido sem habilitação, sob faixa de pedestre ou calçada, ao deixar de passar, ao deixar de prestar socorro, né, quando possível, então é uma situação que agrava a sua situação, um agravante, né? Conduzido transporte de passageiros de forma profissional. Então tudo isso irá agravar a sua situação aí dentro da penalidade que o juiz irá aplicar ao seu crime, ok? Então, com isso resumimos aqui a lesão corporal culposa. Vamos então ao resumo do homicídio culposo. Vamos então aqui ao crime de homicídio culposo, ou seja, aquele que você comete sem a intenção, sem o dolo, e você também terá as duas situações. Você será punido com penas restritivas de direito em situações mais brandas, ou então com as penas restritivas de liberdade com situações mais graves. Quando que o juiz aplicará uma situação mais branda? Se você você cometer o ato, né, do crime sem estar alcoolizado ou dopado com alguma substância entorpecente. Nesse caso, a sua pena poderá ser de 2 a 4 anos de detenção, certo? Já se você for acusado de crime e julgado e de fato condenado, você estará cometendo o crime de homicídio e sendo aplicada aí as penas mais graves, ou seja, a detenção e a reclusão, caso você esteja, né, cometendo homicídio ocasionado pelo ato, né, de ter cometido uma corrida, uma disputa, uma competição ou demonstração de perícia em via pública e não autorizada. Ou seja, aquelas disputas em via pública que geram aí o homicídio, a sua penalidade será de reclusão de 5 a 10 anos. Então, pessoal, tenham de fato cautela. Não executem situações de risco, porque o resultado poderá ser desastroso para você e principalmente para a vítima. Ou então, se você for, vamos dizer assim, culpado do crime, cometendo esse crime sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Nesse caso, a sua reclusão será de 5 a 8 anos. E da mesma forma, poderão ocorrer aqui as agravantes, que são as mesmas agravantes citadas no slide anterior, que é sem habilitação, sob faixa de pedestre ou calçada, ou ao deixar de prestar o socorro, né, quando possível,
conduzindo o transporte de passageiros de forma profissional, e a sua pena será aumentada nesse caso de 1/3 à metade, ok? Então, muito obrigado, espero que tenha sido aí bastante proveitosa a nossa explicação. Fiquem atentos quanto à questão do crime de trânsito, porque o resultado poderá ser bem complicado, bem desastroso para a sua vida, né? Então, realmente não vale a pena aí o risco, né? Diante aí da possibilidade da detenção, da reclusão ou mesmo aí da pena restritiva de direitos, certo? Muito obrigado e até o próximo resumo.